No vídeo de hoje temos um Chevrolet Celta LT 1.0 2013, um carro na casa dos R$20 mil que teve boas vendas aqui no Brasil e que hoje, no mercado de usados, eu considero uma das melhores opções nesta faixa de preço, principalmente como primeiro carro. A loja 1001 Veículos nos emprestou mais este Celta para gravarmos e assim encerrarmos os vídeos do ano de 2020. Agradeço a cada um de vocês que vem acompanhando as rodadas, que se inscreveram e ajudaram a divulgar os vídeos, proporcionando o crescimento do canal. Estamos prestes a alcançar a meta de 1000 inscritos e sou muito grato em conseguir este número em tão pouco tempo. E cada um de vocês tem uma parcela de responsabilidade por essa primeira conquista. Agradeço também às lojas parceiras do canal pela confiança em emprestar os carros sempre que necessitei. As lojas Igor Veículos, Uai Automóveis e 1001 Veículos, que no caso está vendendo este Celta muito bem cuidado por R$ 23.500. Para os interessados, basta ligar no número que deixo na tela. O Celta começou a ser vendido em 2000 utilizando a mecânica do Corsa e veio na proposta de ser um carro muito básico, com a ideia de competir de igual para igual com o Fiat Uno. Em 2002, ele recebeu o motor 1.0 VHC de 70 cavalos e com o passar dos anos foi ganhando algumas atualizações, a principal delas para os modelos a partir de 2005. No ano de 2008, meu primo Breno, que é como um irmão para mim, ganhou de presente um Celta 1.0 completinho, com tudo que o carro poderia ter. Foi um presente que ele recebeu por ter tirado a CNH de primeira. Ele tinha apenas 18 anos e eu 10 anos. Mas me lembro como se fosse ontem dele chegando em casa com o Celtinha 0 km e o som no talo. É isso mesmo, ele colocou um som caprichado que ocupou quase toda a capacidade do porta-malas lá atrás. Se 260 litros já não são muita coisa desse jeito, imagina com baita som aqui dentro. Mas de qualquer forma, foram tempos muito legais e que valeram muito a pena. Agora analisando o design do Celta, ele pouco mudou durante os 16 anos que foi vendido. Realmente, em 2008 eu achava ele interessante, mas em 2016, que foi o último ano deste carro, digamos que realmente ele já tinha dado tudo que poderia. Na frente, por exemplo, alguns vincos no capô até são bem vistos, mas o conjunto óptico em si é simples, ainda mais nesta versão LT que não possui faróis de neblina. Nas laterais temos as maçanetas e os retrovisores pintados na cor do carro, mas as rodas são de ferro e possuem apenas calotas, ao contrário do Celta do meu primo, que tinha belas rodas de liga leve. A traseira é o que menos mudou em todos esses anos. As lanternas são pequenas e neste carro do ano de 2013, a gravata dourada da Chevrolet se destaca bastante, ao contrário dos primeiros modelos. No interior, é possível ver como o projeto Celta é da década passada. Nada de muitos recortes no painel e muito menos detalhes em black piano ou algo do tipo. É tudo muito simples, mas no padrão dos carros de entrada dos anos 2000. Os bancos são de tecido e o volante sem airbag ganhou um desenho diferente nos últimos anos de produção do Celta, que eu particularmente gostei. Ele não tem comandos integrados, já que nem som original de fábrica temos, nada que um bom e simples Pioneer não resolva. Como opcional, temos direção hidráulica, mas infelizmente falta o ar-condicionado. No entanto, temos vidros elétricos na frente e também alarme original e travas elétricas. Hoje isso é raro faltar nos carros, mesmo de entrada, mas na época do Celta eram itens bem valorizados. Para fechar os detalhes na frente, o quadro de instrumentos é básico e não possui nenhum tipo de computador de bordo, apenas os odômetros parcial e total. Nos bancos de trás o espaço é reduzido, o que eu já esperava diante do porte do carro. As pernas encostam no banco do motorista regulado para mim e a cabeça fica bem próxima de encostar no teto. Acredito que diante disso, o ideal é que viajem apenas 2 pessoas para ter o mínimo de conforto atrás. Diante da proposta do Celta, é isso mesmo, ele é básico e isso condiz com o preço dele. E a única coisa que eu realmente sinto falta aqui é o ar-condicionado, inclusive está muito quente hoje.
e eu estou sentindo muita falta do ar-condicionado, o que infelizmente não é tão fácil de encontrar no Celta. O mais interessante, no entanto, é o conjunto mecânico dele e o seu motor 1.0, que a gente vai conhecer melhor agora. O Chevrolet Celta 2013 é equipado com motor 1.0 VHC-E, evolução do VHC, conjunto que equipa também alguns modelos do sedã Classic. Ele entrega 78 cavalos no álcool e 77 na gasolina a 6.400 giros, e torque máximo de 9,7 e 9,5 kgfm a 5.200 RPM. Temos um 0 a 100 em 13,1 segundos e uma velocidade máxima em 161 km/h. Esses números que eu mostrei agora não são tão empolgantes, mas o baixo peso do Celta de 890 kg compensa e resulta numa relação peso-potência de 11,4 kg por cavalo, que é bom, na minha opinião, para um carro 1.0. O desempenho dele não é maravilhas, mas também não é tão ruim. O carro não é manco, na minha opinião, principalmente sem o ar-condicionado, que ajudaria a retardar um pouco mais o comportamento dele. E além disso, ele consegue ser um carro bem valente. Não só o motor VHC-E, mas também a transmissão manual de 5 marchas ajuda o Celta a ser um carro guerreiro. O seu conjunto mecânico é de fácil manutenção e possui boa disponibilidade de peças e também de mão de obra, sendo sem dúvidas o ponto mais positivo deste carro. Os números de consumo não são ruins, porém eu esperava mais para um carro tão leve e com motor 1.0. O comportamento dele em curvas não é ruim, até porque é um carro que a proposta dele não é de andar muito rápido. A velocidade máxima dele mesmo comprova isso. Então, diante disso, ele consegue sim ter um bom comportamento em questão de estabilidade. Em frenagens também é bom. Ele tem freio a disco só na frente, obviamente, mas diante do porte do carro, ele se comporta muito bem nisso também. Claramente, com a proposta urbana, o Celta não prioriza o conforto em altas velocidades, mas para o uso na cidade ele vai bem, sendo um pouco mais macio ao rodar que o Gol, na minha opinião. Um dos pontos mais positivos do Celta, sem dúvidas, é o seu tamanho. Ele tem boas dimensões, é um carro bem estreito, o que ajuda bastante a estacionar. Temos direção hidráulica também, que ajuda ainda mais. E a visibilidade em si é boa. Eu sempre recomendo colocar sensor de estacionamento nos carros. E aqui não vai ser diferente. É um item que eu acho que vale muito o custo pelo benefício que ele entrega. Mas, de qualquer forma, o Celta já é muito bom, mesmo sem os sensores. Resumindo, junto de Palio, Gol e Uno, eu coloco o Celta como uma das principais opções de carros para quem tem um orçamento mais reduzido. Ele é um carro fácil de manter e não costuma dar dor de cabeça aos donos. E além disso, quando bem cuidado, tem uma boa revenda. Foi muito legal poder conhecer e dirigir o Celta pela primeira vez, e acredito que meu primo Breno, que sempre assiste a todas as rodadas, também tenha gostado de relembrar um pouco do seu primeiro carro. Agradeço mais uma vez à loja 1001 Veículos pela oportunidade e desejo a todos um excelente fim de ano e um próspero ano novo. Peço a Deus que tenhamos um ano de 2021 muito melhor que 2020.